Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter um dom quase sobrenatural para alcançar sucesso em tudo o que fazem? Elas abrem um negócio e, em pouco tempo, já estão faturando milhões. Aprendem uma habilidade criativa e, em meses, produzem trabalhos de nível profissional. Entram em um campo competitivo e sobem rapidamente ao topo, enquanto outros, com décadas de experiência, continuam estagnados. E o que a maioria diz ao observar isso? Ah, tiveram sorte. Têm contatos. Começaram com dinheiro ou nasceram com talento. Você já ouviu essas desculpas inúmeras vezes, talvez até tenha usado algumas. Mas e se eu dissesse que sorte, contatos, recursos financeiros ou talento não são os verdadeiros diferenciais? E se o segredo por trás dessas pessoas fosse algo completamente diferente? Algo que não tem a ver com vantagens externas, mas sim com a maneira como elas enxergam o mundo. A verdade é que os mestres não apenas trabalham de forma distinta das pessoas comuns. Eles percebem as coisas de um jeito único. Desenvolveram o que os japoneses chamam de Midsuker, a capacidade de enxergar não só com os olhos, mas com a mente, o corpo e o espírito integrados. Isso não é misticismo, mas uma habilidade cognitiva treinável, que separa o amador, que conhece técnicas, do mestre, que transcendeu a técnica por completo. E o mais fascinante é que os antigos guerreiros japoneses criaram um método sistemático para cultivar essa habilidade. Mas há um detalhe crucial. Aprender esse sistema exige que você aceite algo capaz de abalar seu ego. Será preciso admitir que tudo o que você acreditava saber sobre aprendizado, prática e maestria pode estar fundamentalmente errado. Vamos mergulhar nessa sabedoria ancestral. Conheça Kenji, um jovem que viveu no Japão feudal durante o período Sengoku. Desde os 13 anos, ele tinha uma única obsessão: tornar-se um mestre espadachim. Kenji não nasceu em uma família de samurais. Não tinha conexões com a classe guerreira, nem um mestre particular para treiná-lo. Nada além de uma paixão avassaladora, que ardia dentro dele como uma chama inextinguível. Enquanto outros garotos do vilarejo aceitavam seu destino como agricultores ou comerciantes, Kenji dedicava cada momento livre ao caminho da espada. Observava os samurais que passavam por sua aldeia, tentando memorizar seus movimentos. Lia pergaminhos sobre batalhas famosas. Estudava os escritos de lendas como Miyamoto Musashi. Aos 16 anos, conseguia recitar de cor os princípios da estratégia de combate. Conhecia o nome de cada golpe clássico. Dominava a filosofia do Bushido melhor do que muitos jovens samurais. Seu conhecimento teórico era vasto. No entanto, quando pegava uma espada de madeira para treinar, algo estranho acontecia: seu corpo não respondia. Os movimentos que pareciam tão elegantes quando executados por mestres tornavam-se desajeitados e desengonçados em suas mãos. A espada parecia pesada e desconfortável. Por 2 anos, Kenji ficou preso nesse paradoxo. Quanto mais estudava, mais sabia, mas sua habilidade prática quase não evoluía. Ele permanecia no nível de iniciante, enquanto outros o ultrapassavam. Até que, um dia, tudo mudou. Kenji treinava sozinho na floresta quando um velho Rin apareceu sem aviso. Você se move como alguém recitando poesia que não entende, disse o homem. Conhece as palavras, mas não sente o significado. Kenji sentiu o rosto queimar de vergonha. Estudei todos os pergaminhos que encontrei, mestre. Domino as técnicas. Não, retrucou o Rin com firmeza. Você sabe sobre as técnicas. Isso não é a mesma coisa que conhecê-las de verdade. O velho guerreiro se aproximou. Meu nome é Takeshi. Servi a 3 senhores diferentes antes de me tornar um Rin. E vejo em você o mesmo erro que cometi na juventude: você está tentando aprender a espada apenas com a mente. Mas a espada não se aprende assim. Kenji ficou confuso. Como se aprende, então, se não for com a mente? Essa, disse Takeshi, é justamente a razão pela qual você está estagnado. Você acha que a mente é uma só, mas os mestres antigos sabiam que os seres humanos possuem 3 mentes, e a maestria exige a unificação das 3. Takeshi levou Kenji até uma clareira e sentou-se. Antes de ensinar qualquer coisa sobre a espada, você precisa entender as 3 mentes.
Esse conhecimento foi transmitido por gerações de mestres japoneses, mas poucos na sua geração ainda o compreendem. O velho pegou um graveto e desenhou na terra. A primeira mente é Shin, a mente pensante. É a mente que você tem usado até agora, a da lógica, da análise e do pensamento consciente. Ela aprende fatos, memoriza técnicas e compreende princípios. É essencial, mas não é onde reside a maestria. Ele continuou: a segunda mente é Tai, a mente do corpo. É a inteligência que habita seus músculos, ossos e sistema nervoso. Não pense em palavras ou conceitos, mas em movimento, sensação e memória física. Quando você vê um mestre se mover com perfeição, está observando a mente do corpo em ação. Takeshi baixou a voz. A terceira mente é Shishin, a mente do espírito. É a inteligência mais profunda, a parte de você que sabe sem saber como sabe. Os mestres chamam isso de Mushin, a mente sem mente. Nesse nível, não há separação entre você e a espada, entre intenção e ação, entre o eu e o oponente. Kenji tentou entender. Mas, sensei, como treino essas outras mentes? Só sei usar a mente pensante. Exatamente, disse Takeshi. Esse é o problema do aprendizado moderno. Sua vida inteira, ensinaram-lhe que aprender significa estudar com a mente pensante, ler, memorizar, compreender conceitos. Isso o tornou forte na mente pensante, mas fraco nas outras duas. A verdadeira maestria exige as três mentes trabalhando em perfeita harmonia. E existe um caminho, uma progressão sistemática que os antigos guerreiros desenvolveram para unificá-las. Nós a chamamos de os três portões. O primeiro portão, explicou Takeshi, chama-se Katashin, a mente formada. Nesse estágio, você treinará a mente do corpo para compreender o que a mente pensante já sabe. Nos próximos 6 meses, praticará apenas um kata, o golpe mais básico da espada. Repetirá esse movimento lentamente, com atenção total, 1000 vezes por semana. O coração de Kenji afundou. Apenas um golpe? Por 6 meses? Mas sensei, eu quero aprender técnicas reais de combate. Os olhos de Takeshi endureceram. E essa impaciência é justamente o motivo pelo qual nunca será um mestre, se continuar pensando assim. O primeiro portão não é sobre acumular técnicas. É sobre ensinar sua mente do corpo a falar. Hoje, quando pega a espada, sua mente pensante tenta controlar cada movimento. Mova o pé aqui, incline a lâmina assim, desloque o peso para lá. Pensa que estão vindo. Sua mente consciente busca explicações lógicas. Ele mudou levemente o peso para a perna esquerda, por isso o golpe vira alto. Mas a verdade é que seu corpo-mente já captou o padrão antes mesmo que sua mente pensante pudesse decifrá-lo. Essas percepções não surgem da análise, mas da sintonia fina que se desenvolve quando o corpo aprende a ouvir o mundo de forma direta, sem intermediários. Takeshi explicou que o que Kenji estava experimentando era o que os antigos mestres chamavam de Kan, a intuição corporal, uma forma de conhecimento que transcende a lógica. O Kan não é magia, disse o sensei, é apenas o resultado de milhares de repetições e de uma mente treinada para perceber o que os outros não veem. Quando seu corpo-mente se torna sensível o suficiente, ele começa a captar sinais sutis, a tensão nos músculos do oponente antes do movimento, a mudança quase imperceptível na respiração, o deslocamento mínimo do centro de gravidade. Sua mente consciente só consegue processar uma fração dessas informações, mas seu corpo-mente as absorve todas de uma vez, como um rio que flui sem precisar contar cada gota. Kenji percebeu que, quanto mais seu corpo-mente se desenvolvia, mais sua mente pensante parecia um obstáculo. Nos momentos em que ele tentava racionalizar o que estava acontecendo, sua reação se tornava mais lenta, mais hesitante. Era como se a análise criasse uma camada extra de ruído entre ele e o mundo. Takeshi comparou isso a um espelho embaçado. Quando você pensa demais, é como se colocasse uma névoa entre você e a realidade. Seu corpo-mente enxerga claramente, mas sua mente pensante insiste em interpretar, em traduzir, e nesse processo, a verdade se perde. O verdadeiro guerreiro não precisa traduzir. Ele simplesmente age. Para refinar ainda mais essa percepção, Takeshi introduziu um novo tipo de treinamento, o Mokuzo, a meditação em movimento.
Kenji passou a passar horas em silêncio, de olhos fechados, apenas sentindo o fluxo do próprio corpo, a respiração, o peso do ar ao seu redor. No início, sua mente não parava de divagar lembranças, preocupações, dúvidas, mas, com o tempo, ele aprendeu a deixá-las passar como nuvens no céu. Não lute contra os pensamentos, ensinou Takeshi. Apenas observe-os e deixe que sigam seu caminho. Quanto menos você se apegar a eles, mais espaço seu corpo-mente terá para se expandir. Uma noite, durante uma sessão de Mokuzo, Kenji sentiu algo diferente. Não era um pensamento, nem uma imagem, mas uma presença, como se o próprio ar ao seu redor tivesse se tornado vivo. Ele abriu os olhos e viu Takeshi parado a poucos passos de distância, observando-o com um sorriso quase imperceptível. Você sentiu, disse o sensei, sem perguntar. Isso é Zanshin, a mente que permanece. Não é apenas estar alerta, é estar presente de uma forma que transcende o corpo e a mente. É como se você e o mundo ao seu redor fossem uma coisa só. Kenji não sabia como explicar o que havia sentido, mas sabia que era real. Era como se, por um instante, todas as fronteiras entre ele e o que o cercava tivessem se dissolvido. Não havia mais eu e o outro, apenas um fluxo contínuo de existência. Takeshi disse que aquele era o primeiro vislumbre do terceiro portão, Shi-no-Shin, a mente da mente. No primeiro portão, você aprendeu a mover o corpo sem pensar. No segundo, aprendeu a adaptar o movimento sem pensar. Agora, no terceiro, você aprenderá a transcender até mesmo a necessidade de adaptação. O corpo-mente não apenas reage, ele se torna um com o momento, sem esforço, sem separação. Os meses seguintes foram dedicados a treinos que pareciam não fazer sentido à primeira vista. Takeshi pedia a Kenji que executasse o mesmo kata dezenas de vezes, mas com variações mínimas, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, às vezes com os olhos vendados. Em outras ocasiões, Kenji era colocado em situações de combate onde não havia regras, onde o objetivo não era vencer, mas simplesmente estar. Não lute contra o oponente, dizia Takeshi. Lute com ele. Não há vitória ou derrota aqui, apenas o fluxo. Quando você parar de tentar controlar o que acontece, o controle virá naturalmente. Certa vez, durante um treino com vários alunos atacando simultaneamente, Kenji se viu cercado. Sua mente pensante gritava para que ele se defendesse, mas seu corpo-mente já havia encontrado uma saída não através de um plano, mas de um movimento espontâneo, como se o próprio espaço ao seu redor o guiasse. Ele não sabia como havia feito aquilo, mas sabia que não era ele quem estava no comando. Era como se o movimento tivesse surgido por si só, sem origem, sem autor. Takeshi parou o treino e olhou para ele com uma expressão que Kenji nunca tinha visto antes. Agora você está começando a entender, disse o sensei. O verdadeiro mestre não age. Ele é agido. Fluxo da vida. O que importa não é manter-se no estado de Mushin, mas reconhecer que ele sempre esteve ali, como o céu por trás das nuvens. As nuvens vêm e vão, mas o céu permanece. Takeshi explicou que a verdadeira maestria não era um destino, mas um retorno, um desapego gradual de tudo que havia sido construído. Você passou anos treinando para ser alguém, disse ele, agora precisa treinar para não ser ninguém. Kenji não entendeu de imediato. Como poderia um guerreiro existir sem técnica, sem identidade, sem um eu que agisse? Takeshi sorriu. Quem é você quando não há mais nada a provar? Quando não há mais um nome, uma história, uma reputação? Quando até mesmo o desejo de ser mestre desaparece? Nos meses seguintes, o treinamento se tornou ainda mais sutil. Takeshi não corrigia mais os movimentos de Kenji. Em vez disso, apontava para as sombras da mente os vestígios de esforço, os resquícios de orgulho, os momentos em que Kenji ainda se identificava com o que fazia. Você não é o que faz, dizia o sensei. Você é o que observo fazer. Às vezes, durante o treino, Takeshi interrompia abruptamente e perguntava, quem está segurando a espada agora? Kenji olhava para as próprias mãos, confuso. Eu, respondia. Mas quem é esse eu? A pergunta ecoava, sem resposta, até que Kenji percebia que a resposta não estava nas palavras, mas no silêncio que se seguia. Com o tempo,
Kenji começou a notar algo estranho. Quanto menos ele se importava com o resultado, mais precisos seus movimentos se tornavam. Quanto menos ele tentava ser bom, mais natural era sua habilidade. Era como se a espada, o oponente e o próprio Kenji deixassem de ser coisas separadas e se dissolvessem em um único fluxo. Takeshi chamava isso de Ku, o vazio fértil, o espaço onde tudo surge e para onde tudo retorna. Certa noite, após uma sessão particularmente intensa, Kenji sentou-se sob uma árvore no jardim do dojo. O ar estava fresco, e o som dos grilos preenchia o silêncio. Ele fechou os olhos, pela primeira vez, não tentou meditar. Simplesmente estava. Não havia pensamento, nem corpo, nem mundo, apenas uma presença vasta e sem forma. Então, algo mudou. Não foi uma revelação dramática, mas uma quietude tão profunda que ele percebeu, nunca havia deixado de ser aquilo. A mente, o corpo, as lutas, os anos de treinamento, tudo isso era como ondas no oceano. As ondas surgiam e desapareciam, mas o oceano permanecia. Quando abriu os olhos, o mundo parecia diferente. Não mais brilhante ou mais lento, mas inteiro. Cada folha, cada pedra, cada som existia em sua própria perfeição, sem necessidade de interpretação. Kenji olhou para suas mãos e sorriu. Elas ainda seguravam a espada, mas agora ele sabia que não era ele quem a empunhava. Era algo maior e algo que sempre estivera ali, antes mesmo de ele nascer. Takeshi encontrou-o ali, ainda sentado, e assentiu como se já soubesse. Agora você entende, disse. A espada não é uma ferramenta. Ela é uma extensão do vazio. E você, Kenji, não é o espadachim. Você é o vazio que permite que a espada dance. Kenji não respondeu. Não havia palavras para aquilo. Apenas um silêncio que não era vazio, mas plenitude. Os anos seguintes foram de uma simplicidade desconcertante. Kenji não buscava mais a maestria. Ele simplesmente vivia, treinava, comia, dormia, caminhava e, em algum ponto, percebeu que não havia mais diferença entre o treinamento e a vida. O Mushin não era um estado a ser alcançado, mas a própria textura da existência quando se deixava de lutar contra ela. Certa manhã, Takeshi chamou-o ao dojo. Chegou a hora, disse. Kenji não perguntou o que aquilo significava. Sabia. Takeshi pegou sua espada, aquela que havia usado por décadas, e a colocou no chão entre eles. Essa espada foi minha companheira por toda a vida, disse. Mas agora ela não me pertence mais. Pertence ao caminho. Kenji olhou para a lâmina, polida pelo tempo, e entendeu. Não era uma arma. Era um espelho, um reflexo do que ele havia se tornado. Takeshi se ajoelhou e fez uma reverência. Leve-a, disse. Mas lembre-se, a verdadeira espada não está no aço. Está no vazio que a empunha. Kenji pegou a espada com as duas mãos, sentindo seu peso familiar. Não era um fardo. Era uma lembrança de que, no fim, tudo o que restava era o que sempre estivera ali, o silêncio, o espaço, a presença. E assim, sem cerimônia, sem discursos, Kenji tornou-se o sucessor de Takeshi. Não por mérito, não por conquista, mas porque, naquele momento, não havia mais ninguém para ser. Apenas o caminho, e o caminho, afinal, nunca havia sido dele. Novas situações. Você domina a teoria, mas trava na prática. A solução? Comece a aplicar o que aprendeu em contextos variados. Se a música, toque em ambientes diferentes, com instrumentos distintos, sob pressão. Se há negócios, teste suas estratégias em mercados voláteis, com clientes imprevisíveis. Se é escrita, escreva sob prazos apertados, com temas fora da sua zona de conforto. O segundo portão exige que você saia da repetição mecânica e entre no território do improviso consciente. Não é sobre abandonar o que aprendeu, mas sobre usar o que aprendeu de maneiras que você ainda não imaginou. E terceiro, você está tentando forçar o terceiro portão antes da hora. Busca o estado de fluxo, a intuição pura, a maestria sem esforço, mas ainda não construiu as bases para que isso aconteça. Quer sentir a espada como uma extensão do seu braço, mas não passou anos treinando os movimentos básicos.
Quer tomar decisões de negócios com clareza instantânea, mas não internalizou os princípios fundamentais. Quer escrever com fluidez, mas não praticou o suficiente para que as palavras surjam sem bloqueio. A solução? Volte ao primeiro portão. Ou avance para o segundo, se já o dominou. O terceiro portão não é algo que você alcança, é algo que o encontra quando você para de buscá-lo. Ele surge quando você já não precisa mais pensar, quando o corpo e a mente se alinham em um ritmo natural, quando a ação e a consciência se fundem. Mas isso só acontece depois que você atravessou os dois primeiros. Kenji costumava dizer que a verdadeira maestria não é sobre ser perfeito, mas sobre ser completo. Um mestre não é alguém que nunca erra, mas alguém que sabe como se recuperar de cada erro sem perder o centro. Não é alguém que nunca duvida, mas alguém que duvida e ainda assim age. Não é alguém que nunca sente medo, mas alguém que sente medo e ainda assim avança. A jornada dos três portões não é linear. Você vai oscilar entre eles, às vezes retrocedendo, às vezes avançando. Haverá dias em que sentirá que esqueceu tudo o que aprendeu, dias em que a espada parecerá pesada demais, dias em que a mente pensante tomará conta e a intuição desaparecerá. Isso é normal. O caminho não é uma linha reta, é uma espiral. Cada volta o leva mais fundo, mesmo que às vezes pareça que está no mesmo lugar. E aqui está o segredo que Kenji só revelava aos seus alunos mais avançados: os três portões não são apenas etapas a serem superadas. Eles são aspectos de uma mesma realidade, coexistindo em cada momento. Mesmo quando você está no primeiro portão, treinando repetidamente, há um vislumbre do terceiro, aquele instante em que a ação se torna tão natural que parece não exigir esforço. Mesmo quando você está no terceiro portão, imerso no fluxo, há um resquício do primeiro, o corpo ainda se lembra dos movimentos básicos, mesmo que a mente não precise mais comandá-los. E o segundo portão? Ele está sempre presente, como a ponte entre os dois extremos. É a inteligência que permite que você se adapte sem perder a essência do que aprendeu. A diferença entre um iniciante e um mestre não está na ausência de erros, mas na capacidade de reconhecer em qual portão está operando a cada momento. O iniciante confunde os portões, mistura as abordagens, tenta forçar resultados. O mestre sabe quando pensar, quando sentir, quando simplesmente ser. Ele não luta contra o processo, ele flui com ele. E é por isso que, no fim, a espada não é mais pesada para ele. Ela é apenas uma extensão do vazio que a empunha. Não porque ele a dominou, mas porque deixou de haver algo a ser dominado. Novas situações. A solução não está em repetir o mesmo movimento, mas em desafiar o que já foi aprendido. Quando uma habilidade está profundamente enraizada, você pode executá-la distraído, cansado, sem pensar, e é aí que começa o verdadeiro trabalho. Introduza variações. Mude o contexto. Adicione imprevisibilidade. Force seu corpo-mente a se adaptar. Enfrente adversários diferentes, trabalhe com materiais distintos, resolva problemas inéditos, responda a condições em constante transformação. É assim que o corpo-mente aprende a improvisar e fluir. O terceiro portão não se conquista pela força. Você lê sobre estados de fluxo, tenta se entregar, busca confiar na intuição, mas ainda não construiu a base sólida que torna a verdadeira leveza possível. A solução não é alcançar o não-mente. É completar o primeiro e o segundo portão com tanta profundidade que o terceiro se abra por si só. O vazio não se impõe. Ele surge quando removemos os obstáculos que o bloqueiam. O terceiro portão não é algo que se conquista. É o que resta quando a habilidade se torna tão natural que o esforço deixa de existir. Eis o protocolo exato que Kenji transmitia a cada aluno sério. Você pode começar hoje, em qualquer domínio que busque dominar. Prática do primeiro portão, meses 1 a 6. Escolha 2 ou 3 habilidades fundamentais em sua área. Pratique cada uma diariamente, com atenção plena. Mínimo de 100 repetições por dia, por habilidade. Sem variação. Sem criatividade. Apenas repetição perfeita. Execute devagar o suficiente para manter a forma impecável. Minimize o pensamento analítico durante a prática. Registre o total de repetições e busque ultrapassar 1000 em cada habilidade.
Quando conseguir executá-la com perfeição mesmo distraído ou exausto, estará pronto para o segundo portão. Prática do segundo portão, meses 7 a 24. Mantenha a prática diária dos fundamentos, agora com 50 repetições cada. Introduza variabilidade, contextos diferentes, condições em mudança, desafios imprevisíveis. Estude como os mestres de sua área se adaptam e fluem. Desenvolva sua sensibilidade perceptiva. Comece a combinar habilidades de maneiras inovadoras. Busque parceiros de treino ou condições que exijam adaptação constante. Quando a resposta às mudanças se tornar natural e intuitiva, você estará se aproximando do terceiro portão. Abertura do terceiro portão, ano 3 em diante. Continue todas as práticas anteriores, mas com menos esforço consciente. Adicione meditação ou prática de quietude diária 10 a 20 minutos. Execute sua habilidade sem tentar executá-la. Solte a técnica enquanto mantém a maestria. Descanse como consciência durante a performance. Permita que a ação espontânea surja, sem forçar. Este portão se abre quando se abre. Não há como apressá-lo. Lembretes críticos. A maioria desiste no primeiro portão porque parece monótono. Esse é o teste. Você consegue persistir através do tédio? A maioria nunca deixa o primeiro portão porque fica adicionando novas técnicas em vez de aprofundar as antigas. Outros tentam forçar o terceiro portão com livros e conceitos, isso nunca funciona. Os portões são sequenciais. É preciso completar cada um. Não há atalhos. Kenji viveu até os 78 anos. Em seus últimos dias, cercado pelos discípulos mais devotos, um deles perguntou: Mestre, após uma vida inteira de treinamento, qual foi a lição mais importante que aprendeu? Kenji ficou em silêncio por um longo momento, sua respiração lenta e serena. Então, falou: que a maestria não é sobre se tornar algo que você não é. É sobre remover tudo que bloqueia o que você já é. O primeiro portão ensina a forma. O segundo, a adaptação. Mas o terceiro revela que, na verdade, você nunca esteve aprendendo nada. Estava apenas se lembrando do que sempre soube, sob todas as camadas de condicionamento. A mente pensante, a mente corporal, a mente espiritual, elas não são separadas. São três aspectos de sua natureza verdadeira. E quando se unem, quando se movem como um só, isso é o que os antigos chamavam de Shinshin e Shinryu, mente, corpo e espírito como um. Ele olhou para cada aluno com olhos que pareciam enxergar até suas almas. Não percam anos como eu fiz, buscando atalhos que não existem. Os três portões são o caminho. Não um caminho. O caminho. Atravessem cada um por completo. Não tenham pressa. Não pulem etapas. Não desistam quando ficar entediante ou frustrante. E aqui está o que ninguém lhe diz: o caminho em si é o destino. Você pensa que está caminhando em direção à maestria, mas a maestria não está esperando por você no fim. Ela acontece em cada repetição, em cada adaptação, em cada momento de consciência. Você já é um mestre. Só ainda não percebeu. Os portões não são obstáculos. São revelações. Cada um mostra uma verdade mais profunda sobre quem você realmente é. E quando tiver atravessado os três, descobrirá que a pessoa que começou a jornada e a que a completou não são as mesmas. No entanto, nunca foram diferentes. Foram suas últimas palavras sobre o caminho. Kenji fechou os olhos, deu um último suspiro e retornou ao vazio de onde todas as coisas surgem. Seus alunos se curvaram profundamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, sabendo que haviam testemunhado o fim da jornada de um verdadeiro mestre. Mas o ensinamento de Takeshi viveu através deles e através de cada geração que o seguiu. E agora, através de você. Se algo dentro de você despertou, comece hoje. Escolha uma habilidade fundamental. Comprometa-se com 100 repetições perfeitas, todos os dias, pelos próximos 6 meses. Daqui a alguns anos, você olhará para este momento como o ponto de virada. O dia em que deixou de ser um buscador e se tornou um praticante. Até a próxima. Caminhe com honra e dedicação. Os três portões o aguardam.